Saudamos a todos aqueles que estão assistindo o programa de nome Vestibular Inteligente, com a paz do Senhor Jesus. Estamos voltando aqui com a nossa querida professora Ana Paula para avaliar as diferentes competências ou continuar avaliando as diferentes competências. Agora estaremos na competência 2 e para avaliar essa competência 2, faremos duas perguntas. A primeira, o que é avaliado na competência 2? E segundo, quanto vale a competência 2? Excelente. Espero que eu consiga pelo menos 180 pontos dos 200 nessa competência. Por favor, Lecinha. Obrigada. A paz do Senhor Jesus. Voltamos, com mais uma aula. E para quem está chegando agora, eu sou Ana Paula, professora de redação. Já trabalho aí na área há 25 anos, mas é melhor não entrar em detalhes, Lessa? Com esses aspectos. Já fiz um primeiro momento aí falando um pouquinho sobre a redação do Enem. A redação compõe a prova de linguagens, é a única questão discursiva. Essa avaliação por meio dessa redação, ela tem que ser feita com a dissertação argumentativa e não é uma entrevista, eu até brinquei isso no primeiro momento. Você é avaliado não por meio de uma entrevista, é por meio de um texto. Então você precisa saber se colocar diante desse texto escrito, como escrever esse texto. E para entender um pouco disso, falamos também da competência 1, que vai abordar exatamente a questão gramatical, a tão temida gramática. E aí já fica uma dica para quem tem um bom professor de gramática, valorize esse professor, porque a gramática cai sim no Enem, só que cai nessa prova de redação. Você precisa dominar aí, a modalidade formal da língua portuguesa, com uma série de aspectos que compõem essa competência 1. A competência 1, lembra, vale 200 pontos, de um total de 5 competências, totalizando 1000 pontos. A competência 1 vale 200 pontos e nós já fizemos uma abordagem sobre isso. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a competência 2. O que vai ser cobrado nessa competência 2? Que é um outro critério de correção. E aí pensa que é um joguinho de quebra-cabeça, tá? A redação do Enem é um joguinho de quebra-cabeça. Primeiro aspecto, é apresentado a você um tema, problema. O INEP olha para a sociedade, procura um problema, uma dor, uma demanda que precisa ser discutido e você, cidadão, precisa se posicionar. Então, ele apresenta para você essa situação, problema. E espera que você se posicione diante disso por meio desse texto escrito. E nós estamos falando sobre esse texto. Então, o primeiro aspecto que nós entendemos é que língua eu vou usar? Então, eu tenho uma modalidade formal, vou romper com as marcas de oralidade, com as informalidades, vou dominar aí, vou fazer uso das regras gramaticais. E agora eu preciso estruturar esse texto. Eu estou montando lá no meu joguinho de quebra-cabeça. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Eu gosto muito da competência 2, apesar de alguns colegas falarem, mas ela é um pouco mais complexa. Eu concordo, ela não é muito fácil, mas depois que você entende, fica tudo muito mais tranquilo. Na verdade, a prova de redação, depois que você compreende, ela deixa de ser assim um bicho de 7 cabeças, acredita em mim. Porque quando você entende, você domina, é você que está no comando desse texto, as coisas vão clareando. Então, vou fazer uma abordagem inicial aqui sobre como a competência 2 será avaliada. Então, lembrando que ela vale 200 pontos, ok? Vai de 0 a 200, sempre no múltiplo de 40, de 4, 40, 80, 120, 160 e 200 pontos. Ana Paula, eu quero tirar 200 pontos. Então, vamos ler o que o candidato tem que fazer. Então, o candidato desenvolve o tema por meio de argumentação consistente. Lembrando que o tema ele é oferecido a você pelo INEP, não é uma escolha sua, tá, candidato? O INEP coloca esse tema, problema, diante de você. E você desenvolve argumentos, ou seja, um posicionamento sobre esse tema nesse texto escrito. A partir de um repertório sociocultural produtivo. Ana Paula, repertório sociocultural produtivo. Repertório sociocultural, eu vou chamar assim, é toda a bagagem que você já tem de vivências, de leituras, de experiências, de conhecimento acadêmico,
de música, de filme, de um seriado, é aquilo que te compõe, inclusive, enquanto sujeito, tá? É o seu repertório, é a bagagem que você tem. Só que ele diz que é um repertório sociocultural produtivo e a gente vai entender um pouquinho o que é isso. E apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo, ele tem uma estrutura própria. Né? Ele é um texto dividido que nós vamos dividir em 4 parágrafos. Então, ele é composto pela introdução, que tem uma função específica e características específicas. 2 desenvolvimentos com funções específicas. Uma introdução, sob nenhuma circunstância, ela se apresenta como um desenvolvimento. Tá? Porque cada parágrafo vai ter a sua função e a sua característica. Porque, do contrário, se eles fossem iguais, eles também teriam o mesmo nome. E a conclusão, que é o fechamento. No Enem, nós vamos chamar essa conclusão de proposta de intervenção, mas fiquem tranquilos que nós vamos chegar lá. Então, eu tenho aqui características específicas que serão avaliadas nessa competência 2. Lembrando que eu estou lá no meu joguinho de quebra-cabeça, né? Eu já entendi a competência 1, eu também quero 200 pontos na competência 1, então eu já sei o que eu tenho que estudar para alcançar esses 200 pontos. Agora, eu vou entender a competência 2. O que eu estou fazendo aqui é tentando mostrar para você. Estou tentando, na verdade, te levar um entendimento do que é essa competência 2. Uma vez que você entende, fica muito mais fácil. Então, vamos lá. Diz assim, o segundo aspecto a ser avaliado no seu texto é a compreensão da proposta de redação. Observa o seguinte, compreensão da proposta de redação. Lembra que o INEP ele vai propor a você um tema, situação, problema. E olha, segundo essa nomenclatura que eu tirei, inclusive, esse fragmento lá da cartilha do participante, ele diz assim, a compreensão da proposta de redação, ele quer saber se você compreendeu. Sabe o que significa isso? Que ele está avaliando também a sua competência leitora. Eu tenho que ser capaz de ler o comando da prova e compreender. Eu tenho que ser capaz de ler a frase temática e entender essa frase temática. Eu preciso ler os textos da coletânea, né, que são aqueles textos motivadores, e eu preciso dialogar, fazer inferências, eu preciso entender o que tem ali por trás. Então, a competência 2 também cobra de você uma competência leitora. Eu preciso estar apta a ler e entender o que eu estou tendo acesso, aquilo que eu estou lendo. Então, vamos lá, vou voltar, ok? O segundo aspecto a ser avaliado no seu texto é a compreensão da proposta de redação. Leu e entendeu. Composta por um tema específico que o INEP oferece a ser desenvolvido na forma do texto dissertativo argumentativo. Então, não pode ser uma carta, não pode ser um editorial, não pode ser um artigo de opinião, nem pensar, né? Aqui é prosa, né? Nem pensar em versos, poema, poesia. Ele especificou aquilo que ele espera encontrar, a estrutura que ele quer encontrar no modelo de dissertação argumentativo. Ou seja, a proposta exige, né, que o participante escreva um texto dissertativo argumentativo, que é um texto em que, por meio de argumentação, se faz a defesa de uma ideia ou de um ponto de vista. Então, vamos lá. O INEP vai oferecer a você um problema, lembra? E aí é como se ele virasse para você e falasse assim, cidadão, o que você tem a dizer sobre esse problema? Um tema que foi proposto, né, a invisibilidade do trabalho realizado pela mulher no Brasil. É como se ele falasse assim, você está vendo a desvalorização que é dada à mulher, né, naquilo que ela faz, no seu ofício do trabalho de cuidado? O que você, cidadão, tem a dizer sobre isso? O que você, cidadão, tem a dizer sobre a desvalorização, né, dos povos tradicionais, das comunidades dos povos tradicionais? Em brasileiro, diante desse problema, o que você tem a dizer? E aí você tem que ter algo a dizer. Você, sujeito social, que atua em sociedade, que compõe essa sociedade, não pode estar indiferente, alheio e apático a esse cenário. Diante de uma sociedade, né, democrática, plural, o que você vai dizer? Você tem que defender um ponto de vista. Então, volta aqui comigo, olha. Dissertativo argumentativo, segue aqui comigo, que é um texto em que, por meio da argumentação, se faz a defesa de uma ideia. Qual a ideia que você vai defender? Qual o ponto de vista que você vai defender? Então, é na dissertação argumentativa que você vai poder se expressar. Expor o seu posicionamento enquanto cidadão, ok? O tema que você não escolhe, é apresentado a você, constitui o núcleo das ideias sobre as quais o ponto de vista se organiza.
Então, se eu estou falando da desvalorização do trabalho de cuidado realizado pela mulher, eu vou falar sobre essa mulher, eu vou falar sobre essa desvalorização. Por que existe essa desvalorização? Qual a relação do trabalho de cuidado com a invisibilidade, com a desvalorização? Por que a mulher é tratada dessa forma? Então, eu já tenho um direcionamento, eu já tenho um recorte para trabalhar. Por isso que abre aqui dizendo que é a compreensão da proposta. Então, você tem que compreender o recorte já estabelecido e procurar seguir aí, né, esse recorte. Aí, continua aqui comigo. O tema, né, constitui o núcleo das ideias sobre as quais o ponto de vista se organiza e é caracterizado por ser uma delimitação, olha o recorte, de um assunto mais abrangente. Outro aspecto avaliado na competência 2 é a presença de repertório sociocultural, que é aquela bagagem toda que nós falamos, né? Aquilo que você já tem enquanto leitura, enquanto recurso. Mas, Ana Paula, eu preciso melhorar o meu repertório. Ok, melhore esse repertório seu por meio da disciplina ou da aula de história, de geografia, melhore um pouquinho aí com a literatura. A nossa literatura é maravilhosa. Você quer entender um pouco da sociedade brasileira? Século XIX, você tem inúmeros autores aí, você tem obras literárias das mais diversas, com uma série de denúncias sociais. Então, você pode recorrer também a essa literatura. Nós temos, por exemplo, na atual cartilha do participante, uma redação nota 1000 com um seriado que foi, né, recente, que você encontra em plataformas aí hoje, totalmente acessíveis. Então, na verdade, você tem já o repertório. Você pode até aperfeiçoá-lo, mas todos nós já temos o nosso repertório, ok? E agora eu tenho que entender como fazer o uso disso de maneira produtiva, mas nós vamos chegar lá. Continua aqui comigo. Ainda dentro dessa competência 2, que fique muito claro. Primeiro tópico, você apresenta um ponto de vista, né? Você vai apresentar um ponto de vista, desenvolver justificativas para comprovar esse ponto de vista e uma conclusão que dê um fechamento à discussão elaborada no texto, compondo o processo argumentativo, né? Então, você tem que ter algo a dizer, você tem que ter argumentos que sustentem. Então, você afirma, explica. Afirmou, explique o que você está falando. Afirmou, explicou, comprova. Você tem um dado, você tem um exemplo? Você consegue dialogar com algum aspecto da história? Tem algum conhecimento da geografia que comprova, que dialoga, que fundamenta isso? Olha onde esses repertórios vão entrando. Então, à medida que eu vou defendendo um posicionamento, eu vou dialogando com os múltiplos saberes que estão em mim, porque eu e você temos esses múltiplos saberes. Ah, Ana Paula, mas eu não sei como usar. Mas aí você vai recorrer a uma boa aula, um bom professor que te oriente dentro dessa estrutura. Mas antes você precisa entender. Então, você tem que ter algo a dizer diante desse problema. Foi dito? Sustenta? Afirmou? Explica? Comprova. Porque isso tudo vai estar sendo desenrolado aí por um problema. E observa que o fechamento, ó, esse ponto de vista é uma conclusão que dê um fechamento à discussão elaborada. Para você propor ainda uma saída para isso. Então, ponto de vista. Vamos definir melhor um pouquinho o que é esse ponto de vista? É a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema, óbvio, porque você não pode romper com o tema. Lembra que tem um recorte. E apoiada em argumentos. Então, eu tenho uma ideia e sustento com argumentos. E o que são esses argumentos? São as justificativas para convencer o leitor a concordar com o seu ponto de vista. Ó, cada argumento deve responder a pergunta por quê, em relação ao ponto de vista defendido. Vou te dar uma dica. Se você estiver diante de um tema e você fala assim, não sei o que escrever, não sei nem por onde começar. Regra número 1, é um problema? É um problema. Tem que ser no Enem, lembra? Tem que ser um problema. Não sei o que fazer, Ana Paula, calma. Pergunta assim, por que esse problema acontece? Bom, desvalorização do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Poxa, por que no Brasil há essa desvalorização, essa invisibilidade? Por que ninguém nota? Por que é tratado dessa forma? Por quê? Eu acho que isso é herança. Isso é herança que nós recebemos desde a formação da sociedade, lá do século XVI. Nós somos estruturados sobre um regimento muito do patriarcalismo, né? Uma sociedade muito centrada na figura do homem. E esse homem vai exercer todo o poder e controle, do ponto de vista, inclusive, dos valores, né? Quem definia naquela época o valor da mulher, inclusive, era o homem, né? Ela saía da tutela do pai para a tutela do marido. Então, qual era o valor dessa mulher no passado? Nossa, que curioso. Será que isso ainda influencia nas relações contemporâneas?
Em pleno século XXI, essa mulher continua com o trabalho de cuidado que geralmente se concentra nos afazeres domésticos, como no passado. Então por que isso acontece? Porque ainda se materializa no Brasil do século XXI um legado patriarcalista, uma herança, né, com valores machistas de desvalorização daquilo que é feito por essa mulher. Como se o trabalho da casa fosse uma mera obrigação, já que ela está ali para isso. Esse discurso de que ela está ali para isso remete a essa sociedade patriarcal. Então, por que isso acontece? Porque é uma herança. Pronto, já achei um argumento. Eu tenho o argumento, que é o meu ponto de vista. Agora eu preciso fundamentar. Eu vou dialogar com a história, professor. Eu posso fazer isso, Ana? Pode. É o repertório que você tem. Então, você vai dialogar com a história do Brasil. Excelente argumento. Eu vi um seriado em que isso acontecia. Posso citar? Pode, você vai fundamentar. Isso já é, olha só, uma argumentação fundamentada com repertório para sustentar o seu ponto de vista para o problema que foi proposto. Agora, cuidado, porque esse repertório não pode ser simplesmente lançado de qualquer forma. Ele tem que ser produtivo. O que é um repertório produtivo? É um repertório que, de fato, contribua para a defesa desse ponto de vista. Então, quando eu dialoguei lá com a história do Brasil, eu estou indo dialogar com a história do Brasil para fundamentar o meu ponto de vista que está de acordo com o tema. Porque alguns alunos pensam assim, vou gravar uma citação e aí eu vou colocar de qualquer maneira, né? Porque segundo Einstein é mais fácil quebrar um átomo do que quebrar um preconceito. Pronto, é isso. Então, existe a desvalorização da mulher porque, segundo Einstein, é mais fácil quebrar um átomo do que quebrar um preconceito. Sim, qual a relação disso com o que a gente está discutindo? Essa mulher, então, sofre preconceito? De quem? Por ser mulher? Por quê? Tá vendo quantas lacunas? Então, para que eu faça o uso de um repertório produtivo, eu tenho que ter consciência da minha escolha e tenho que saber estruturar isso daí, ok? Espero que tenha ficado um pouco claro isso para vocês. Continuando. Segundo aspecto, né, o candidato deve utilizar estratégias argumentativas para expor o problema discutido no texto e detalhar os argumentos utilizados. Aí nós temos aqui estratégias argumentativas. O que eu posso usar para fundamentar, para comprovar? Um exemplo, um dado estatístico, uma pesquisa, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas, né, narrativas ilustrativas, pequenas narrativas, alusões históricas. Acabei de fazer com você, ó. Comparações entre fatos, situações, épocas, lugares. Então, na verdade, nós temos uma série de recursos para poder fundamentar esse repertório. É óbvio, né? Ou você já tem isso, ou você procura um curso, uma aula, um professor, que isso também vai agregar muito valor. E lembrando, não é só com a redação. Você tem na geografia, você tem na história, na filosofia, na sociologia, na arte, na literatura. Enfim, nós estamos rodeados desses repertórios, ok? Aí vamos ver agora um exemplo, né? Da redação da Gabriela Larissa, tá? Ela tirou 1000 e esse texto tá na cartilha do participante de 2024. Você tem acesso fácil no YouTube, né, na internet, e vale a pena. Só vamos ilustrar. Olha como é que a Gabriela Larissa inicia a redação dela. Diz assim: a filósofa contemporânea Hannah Arendt constata, por meio do conceito denominado banalidade do mal, a tendência existente nas sociedades no que tange à naturalização das mazelas presentes na coletividade. O que a Gabriela Larissa fez? Ela foi lá na filosofia, ó o repertório, uma outra área do conhecimento. Dentro da filosofia, ela vai dialogar com uma filósofa, Hannah Arendt, que trabalha um conceito da banalidade do mal. E esse conceito se fundamenta no seguinte, presta atenção, por favor. É a naturalização das mazelas presentes na coletividade. Então, eu tenho um problema na sociedade que foi naturalizado. E normal, nós já aceitamos, é assim mesmo, tá tudo certo. Banalidade do mal, segundo Hannah Arendt. Quando a Gabriela Larissa escolhe dialogar com essa ideia, para que isso fique produtivo, ela tem que mostrar qual a relação disso com o tema. Então, vamos ver. Nessa vertente, na vertente de quem? Da banalidade do mal, da naturalização, percebe-se que na realidade brasileira, porque eu estou falando de Brasil atual, eu venho para o Brasil de hoje, a proposição teórica mencionada, por que proposição teórica? Porque tem uma fundamentação teórica da filosofia aqui, se torna evidente.
sobretudo quando são considerados os entraves para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres. Ou seja, Hannah Arendt tinha razão. Quando ela conceitua isso lá atrás, de que há uma naturalização das mazelas, é verdade, Ana, é verdade, porque no Brasil isso foi naturalizado. Até hoje a mulher é desvalorizada. Nós naturalizamos essa desvalorização, essa invisibilidade do trabalho realizado pela mulher. Então, nesse aspecto, eu tenho um repertório que foi muito bem escolhido, então ele é pertinente, tá? Ele existe, esse conceito ele existe e ele é produtivo. Ele produziu sentido com o tema proposto. Então, lembra, não basta citar, né? Segundo Albert Einstein, é mais fácil quebrar um átomo do que quebrar um preconceito, ponto. Nesse caso, a invisibilidade do trabalho realizado pela mulher, nesse caso, que caso? Do preconceito? Qual a relação de preconceito com isso? Então, por favor, para com essa ideia de eu vou gravar um repertório e simplesmente vou ficar reproduzindo de maneira aleatória, porque se ele não for produtivo, você não vai conseguir uma boa avaliação. Então, eu tenho que ter consciência das minhas escolhas. Ai, Ana Paula, mas esse que é o problema, né? Porque tem tanto repertório, eu sou péssimo para gravar. Calma, existem repertórios assim que são quase que repertórios que coringas, entendeu? Então, o seu professor de redação vai lá e te ajuda, a gente sempre dá um jeitinho. É óbvio que não adianta só gravar, porque você tem que fazer um uso consciente do que você está colocando. Mas isso não é um problema, acredita em mim, isso se resolve. Tudo bem? Continuando. Ainda no texto da Gabriela Larissa, aí eu estou pegando agora o desenvolvimento 1, observa do que está em amarelo, por favor. Ó, ela vai fazer menção do período colonial, houve a estruturação da família brasileira com base em valores patriarcais. Ó, o mesmo exemplo que eu estava dando para você, porque isso vai fundamentar muita coisa na sociedade, né? A nossa formação enquanto sociedade de estratificação de classes, como herança escravocrata, patriarcalista, ela vem se desenrolando aí, né, enquanto herança secular e vai representar um país hoje com uma série de demandas e mazelas. Então, isso ajuda demais. Um bom professor de história já vai resolver bastante dentro dessa perspectiva, ok? Então, ela vai dialogar com o período colonial, ela também dialoga com a coletânea, quando ela trabalha, olha, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, as mulheres se dedicam mais que o dobro de horas semanais. E ela vai fechar com Constituição Federal. Então, observa que ela vai dialogar, né, com repertórios, com informações que extrapolam muitas vezes só aquilo de que, olha, a mulher é desvalorizada e isso é uma realidade. Tá, mas por quê? Me convence, Ana Paula, de que isso acontece? Não, eu vou convencer, olha só, historicamente, gente, vamos pensar no passado? Pronto, imagina que você está ali, ó, articulando, defendendo. E isso vai sendo estruturado, lógico que tem uma estrutura de parágrafo aqui. Como eu disse a você, a introdução, ela tem uma característica específica. A introdução não pode nunca ter a estrutura, né, do desenvolvimento, porque cada parágrafo tem uma função. Se fosse para ser igual, teria o mesmo nome. Se não tem o mesmo nome, você já sabe que cada um vai ter uma característica, ok? E aí, por exemplo, olha, o Lucas Santos, que também está na cartilha do participante, olha o que ele usa aqui. Na série N with E, e aí foi uma série muito vista, né, hiper atual, ó, que se passa no século XIX, a retratada a história de N, uma garota que luta contra papéis sociais arcaicos atribuídos às mulheres, como a obrigação de permanecer em casa e a incumbência de realizar de forma exclusiva as tarefas domésticas. Meu Deus, isso aqui caiu como uma luva para a temática abordada. Então, o que o Luca faz? Ele pega um repertório hipercontemporâneo, tá? E ele faz uso. Só que ele fez uma escolha consciente, porque ele consegue estabelecer um repertório produtivo. Ele amarra. A própria maneira como ele vai apresentar essa série é uma maneira muito inteligente da parte do Luca, porque ele já vai evidenciando aquilo que é mais relevante, né? Para dar condição dele amarrar com o tema. Observa. De maneira análoga, semelhante à ficção, a invisibilidade ao tema do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil representa uma trágica realidade odierna. Cheguei no hoje. E por que eu vou chegar no hoje? Porque a referência dele é do século XIX, mas o meu tema é do Brasil de hoje. Então, realidade odierna, atual, que afeta profundamente o bem-estar da população feminina. Ou seja, é uma escolha consciente e aqui ficou produtiva. Tudo bem? Então, isso tudo vai dialogando com o meu repertório, dentro do parágrafo, nesse caso aqui, uma introdução. E aí, o que é esse texto dissertativo argumentativo? É um texto que a gente conhece na escola desde muito tempo, fala sério.
Eu comecei a trabalhar, quando eu estudava, acho que na época, né, era a 8ª série, agora que seria o 9º ano, né? E o ensino médio inteiro eu fiquei trabalhando isso daí, quando eu era estudante. Vem comigo que tem tempo nisso. Então, ó, o texto do tipo dissertativo argumentativo é aquele que se organiza com base na defesa de um ponto de vista. Já falamos. Sobre determinado assunto, que é o tema imposto pela banca. É fundamentado com argumentos a fim de influenciar a opinião da pessoa que lê. Porque você tem que convencer o leitor daquilo que você pretende sustentar, ok? Tentando convencê-la de que a ideia defendida é válida. E aí, ó, defendida é válida, então você vai validando com os repertórios. Você vai validando aquilo que você está sustentando. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Expor, afirma. Explique. Então, eu afirmo e explico. E dentro dessa minha explicação, eu vou fundamentando, eu também comprovo. Você, às vezes, conversando com uma pessoa, a gente faz isso naturalmente. Menina, aconteceu tal coisa, eu não gostei. Por quê? Não gostei por causa disso. Ah, mas sério, lógico, olha o que aconteceu, olha o exemplo. Então, a gente naturalmente faz isso. Você só precisa materializar isso agora numa redação. Por isso, a dupla natureza desse tipo textual é argumentativo, porque defende um ponto de vista, uma opinião, e é dissertativo, porque utiliza explicações para justificá-lo. E aí, olha agora, Ana Paula, o que é esse negócio de fuga ao tema ou tangenciamento? Infelizmente, isso pode acontecer. Com você, não. Porque você já entendeu comigo que você vai ler aquela frase temática, vai delimitar ali o tema, tem um recorte e você fica exatamente dialogando com aquele percurso ali. Tem um trajeto a ser percorrido. A coletânea também orienta, né? Lembra que a gente acaba dialogando com essa coletânea de alguma forma? Mas vamos lá, e se acontecer, o que é a tal da fuga do tema? O que é a fuga total do tema? Considera-se que uma redação tenha fugido ao tema quando nem o assunto mais amplo, nem o tema específico proposto são desenvolvidos. Aí não dá. Agora, teve um tema, acho que de 2018, eu não me lembro exatamente as palavras, mas dizia sobre a manipulação do usuário pelo uso de dados. Falava sobre a manipulação do usuário, a gente fica ali na internet, o uso de dados, a questão dos algoritmos. E neste ano de 2018, nós tivemos muita redação que zerou por fuga ao tema. Nós tivemos redações inteiras, por exemplo, que do início ao fim só tinha abordagem sobre fake news. Né? E não é isso, né? Eu estou falando da manipulação do usuário. Então, você fica diante das telas, você tem um algoritmo ali oferecendo a você um determinado produto a ser consumido e o aluno só falava de fake news. Nesse ano, por exemplo, de 2018, o índice de 0 foi muito alto, porque o aluno ele não faz nenhuma abordagem do assunto, que é uma coisa mais ampla, e nem nada específico. Ele rompe realmente, ok? E o que é o tangenciar o tema? Considere esse tangenciamento ao tema uma abordagem parcial, baseada somente no assunto mais amplo a que o tema está vinculado. Vamos ver como é que é isso, né? Eu vou trabalhar ainda com esse tema que nós estamos discutindo para ficar mais fácil para você. No Enem de 2023 foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, redações tangenciadas, olha para cá. Sem menção à questão do cuidado. Então, teve aluno que falou da mulher o tempo todo, mas não falou dessa abordagem do cuidado, desse cuidado doméstico, desse zelo. Não, a mulher no Brasil ela é invisibilizada, a mulher no Brasil é desvalorizada, a mulher no Brasil sofre preconceito, a mulher no Brasil sofre assédio, a mulher no Brasil é a mulher no Brasil. Mas rompeu com essa perspectiva do cuidado que compõe a frase temática. Você não pode escolher o que falar. Lembra, o INEP apresenta você a temática e você vai seguir, você vai atender aquilo que foi proposto pelo INEP. Outro, está em amarelo, desassociado da ideia do trabalho. Você não pode romper, porque ele fala o trabalho de cuidado. Então, você precisa dialogar com isso. E o último, né? E aí eu vou fazer a leitura do tópico todo, a divisão do trabalho entre mulheres e homens na sociedade sem relacioná-la ao trabalho de cuidado. Então, além desse trabalho de cuidado, essa divisão nessa sociedade em que essa mulher é o quê? Invisível. Por que ninguém nota? É naturalizado, segundo a Hannah Arendt, a banalidade do mal? Ou eu posso dialogar com vários outros repertórios. Então, que fique claro que nessa competência 2 eu tenho alguns aspectos. Eu tenho que fazer uma leitura adequada do tema. Lembra? Competência leitora. Eu preciso entender como montar a minha dissertação argumentativa.
Então, eu entendo o tema, monto na dissertação e faço uso de repertório. Então, geralmente, eu explico para os alunos o seguinte, na competência 2, vamos ficar atentos a 3 aspectos. Então, para tirar 200, eu preciso entender esses 3 aspectos. Porque se você entende, vai ficando muito mais fácil, né? Lembra disso daí. E para fechar nesse momento, o que eu sei até agora? Eu sei que eu vou montar uma dissertação. Eu sei que eu tenho que usar a modalidade de escrita formal da língua. Eu sei que eu não tenho como escolher esse tema. Esse tema é apresentado a mim, mas eu já sei que esse tema é um problema. E eu, cidadão, preciso ter algo a dizer nessa dissertação dentro dessa modalidade. Mas esse texto dissertativo argumentativo vai exigir de mim um ponto de vista sustentado. Então, eu vou afirmando, explicando, comprovando, né? Muitas vezes eu posso explicar e comprovar dialogando com dados, exemplos, ou com uma citação filosófica, ou vou dialogar com a sociologia ou com a própria história do Brasil. Então, lembra que eu vou montando um joguinho lá de quebra-cabeça. Tudo bem? E não pode se esquecer, dentro dessa estruturação da dissertação argumentativa, eu tenho uma divisão de parágrafos. E esses parágrafos, cada um deles vai ter uma função e uma característica. E eu também preciso entender disso. Eu não consegui agora contemplar todos esses aspectos, mas eu espero que você tenha compreendido isso, porque à medida que você vai entendendo, as coisas vão ficando muito mais fáceis e mais claras. E aí nós vamos depois avançar com outras aulas da competência 3, 4 e 5. E fechamos nessa totalidade, né? Analisando uma redação por completo. Eu espero, né, que por agora tenha ficado claro para vocês, que eu tenha contribuído de alguma forma. E eu vou chamar o Lecinha para a gente se despedir. E eu agradeço por enquanto, pessoal, a sua companhia. Com certeza. Essa aula é uma aula, né, que mostrou quanto a leitura é importante e mostrou que a redação é interdisciplinar. Total. Né? Eu fico lembrando de uma questão que é na prova de geografia, que o professor pergunta, foi perguntado nessa prova, por que do embargo da comunidade europeia e dos Estados Unidos contra o Irã? E ela envolve enriquecimento do urânio, envolvia química, que é a minha matéria. E muitas vezes o aluno, para que eu vou estudar química? Para que vai estudar química? E para que eu vou ler tal coisa? Para que eu tenho que prestar atenção, não sei o quê? Isso, quanto a leitura é importante, né? Nós somos sujeitos, né? Nós somos, né? Com certeza. Então, nós vamos ficar por aqui hoje, mas vai seguir na competência 3, 4, 5. Não deixe de ver para você conseguir, igual a mim, já consegui, pelo menos hoje, 300 pontos. Vou demorar mais para chegar aos 400 das duas aulas. Vamos melhorando, isso. Tá? E você pode chegar a 1000. Assista o próximo programa. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Obrigada.